Então, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Dessa vez vamos ter um vídeo tutorial. Eu já fiz um tutorial do Itachi, mas já tá com um tempinho. Mas agora eu vou voltar mais com os tutoriais. Então, se você já gostou da ideia e é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa o like. Compartilhe com quem quer aprender a desenhar. Ou com quem só gosta de ver desenhos ou animes. Tanto faz. Bom, primeiramente eu fiz um círculo, depois eu dividi o círculo no meio, tanto na vertical quanto na horizontal. Aí na linha que aí no meio que ficou eu dividi mais uma vez, que é para fazer aquilo ali era para fazer a altura dos olhos. E eu usei a medida daquela segunda linha com o final do círculo para fazer até onde ficaria o queixo do personagem, que no caso é o Armin de Shingeki no Kyojin. Agora eu vou fazer 3 quadradinhos ali na bola que vai ser o rosto, no círculo, que é para representar a largura e a altura dos olhos dele. Se você for prestar atenção na referência, pode ver que os olhos dele lá, ele segue esse quadradinho, ele não passa dele nem em questão de altura, nem em questão de largura, porque aquilo é justamente para manter a proporção dos olhos. Aí eu fiz uma linha ali no final do círculo, que era para me guiar melhor na hora de fazer o queixo dele, como dá para ver ali, ó. Eu puxei uma linha meio que um pouco deitada para lá, puxando do círculo para lá, para depois fazer essa dobrinha do rosto dele. A mesma coisa eu repeti do outro lado. E você, quando for fazer um esboço, um rascunho, você não coloca muita pressão no lápis nem nada, porque se os traços ficarem muito escuros, você vai acabar perdendo os traços que ficariam corretos na hora de passar limpo. Então você sempre procura fazer com a mão um pouquinho mais leve. No caso aqui tá escuro, porque enfim é o tutorial e vocês têm que ver, né, o que eu tô fazendo. Agora, como dá para ver, eu comecei a fazer os olhos dele. Como vocês podem ver, os olhos não estão passando da margem que eu deixei ali, ó. Depois de ter feito ali os olhos, eu fui fazer o nariz e a boca. O nariz ele só fica um pouquinho acima do círculo e a boca um pouquinho abaixo dele. O que foi um erro que eu percebi depois que eu fiz o queixo dele muito largo. Era para ter feito um pouquinho menor. Mas como isso é só um esboço, só um rascunho, eu não foquei em consertar isso exatamente agora. Isso você pode consertar depois, quando vai passar para outra folha ou algo assim. Mas se você também quiser, pode consertar na hora. As sobrancelhas dele, eu usei o quadrado do olho para saber exatamente, não exatamente, mas para ter uma ideia de qual seria a largura dela. Como deu para ver ali depois que eu vi o negócio do queixo, eu tentei consertar um pouquinho, mas eu não me foquei muito nisso. Aí eu fui tentar fazer o cabelo em cima, eu tava achando meio esquisito, porque o cabelo ficou muito alto. Isso foi devido que eu não medi exatamente onde ficaria o cabelo. Porque para você fazer a altura do cabelo é muito simples, basta você pegar aquela linha do meio e medir com a parte de cima do círculo. Aí essa medida é a medida que vai ficar a altura do cabelo. Para fazer a franja dele, eu puxei as linhas de fora para dentro do círculo. O que não é muito difícil, você só precisa contar a quantidade de pontas que tem na franja e saber mais ou menos onde ela baixa de altura, se é muito fina, se é muito grossa, para você fazer ela na medida certa no rosto. Então eu fui fazer as franjas, que não foi muito difícil. Ali em cima, nesse momento, eu tava meio revoltado já, porque eu percebi que o negócio não tava dando certo, então eu lembrei que eu não tinha feito a medida, eu apaguei um pouquinho de leve só, para poder fazer na medida certa, que seria mais ou menos ali. Aí agora eu fui
puxando o resto do cabelo, como deveria ser, como dá pra ver na referência do lado. Eu fui ver se realmente estava certo. E vocês podem ver, bateu tudo exatamente certo. Agora só foi preciso fazer esse meio que um círculo gigante, afinal o cabelo dele é bem cheio. Então eu comecei a fazer as pontas da parte de baixo do cabelo, que é próximo ao queixo, que fica do lado do pescoço. Que não é tão difícil, você só precisa contar quantas pontas são e ir puxando ou daquele lado do cabelo para cá ou do pescoço para outro lado. Eu gosto de fazer do pescoço para outro lado, mas isso vai de sua preferência, não precisa seguir sua risca, porque tanto faz você começar daquele lado ou desse. Agora eu apaguei esse lado do queixo dele que estava muito escuro, por isso que eu disse quando você for fazer, não faça os esboços muito escuros, deixe eles bem de leve. Eu corrigi o nariz dele que estava muito separado. Agora eu vou puxar a parte de lado do cabelo dele que está entrando no rosto. Eu comecei puxando os fios de fora do rosto para dentro. E depois, como os fios já estavam dentro do rosto, só foi continuar seguindo a ordem. Não teve muito segredo para desenhar ele, na verdade é bem simples. Eu pensei que seria mais difícil, mas não, ele é muito simples até. Diferente de um personagem de Naruto ou Dragon Ball que seria mais difícil. Aí puxei, eu terminei já esse lado do rosto dele. Agora eu tenho que fazer o outro lado, e o outro lado tem um pedacinho da orelha. A orelha ela fica um pouco acima do nariz e o risco dela vai até aquele risco do meio que a gente fez lá no começo. Mas como ela não vai aparecer toda, você não precisa se empenhar muito nisso, basta fazer só o pedaço que apareceu. Dá pra ver. Eu comecei a puxar os fios que ficam por cima da orelha, apesar que estão ficou um pouquinho fino. Aí eu fui fazer a parte já de baixo do cabelo, puxando do pescoço pro lado. Aí eu meio que eu não contei a quantidade de pontinhos que tinha daquele lado, porque eu estava mais empenhado em consertar esse pedaço aí. Que eu acabei não consertando muito também. Mas acho que vocês entenderam. E daí eu só terminei mesmo de fazer o cabelo dele. Lembrando que minhas redes sociais aparecem aqui no lado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E sim, eu vou soltar mais vídeos tutoriais, espero que tenham gostado. Eu consertei ali o olho dele. Eu achei muito fino, eu deixei um pouquinho maior. E foi praticamente isso, tutorial. Até a próxima. Falou e fui.